Cumprindo a agenda em Minas Gerais e em Goiás, o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos na Federação das Indústrias Mineiras e na Convenção das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, em Goiânia. Flávio Roscoe foi reeleito presidente da FIENG até 2025 e, durante seu discurso, externou o pedido de recriação do Ministério da Indústria e Comércio que havia feito ao chefe do executivo. Bolsonaro assumiu que já debatia o assunto internamente e atribuiu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a volta da pasta se for reeleito. Presidente, não é possível mais a indústria não ter o seu ministério. A indústria... A toda a bancada de Minas e ao nosso presidente, foi uma solicitação que, confesso, já estava um pouco madura, mas agora selou o seu final. Uma vez havendo uma outra oportunidade, ainda no corrente ano, vai estar nas mãos do Lira a recriação do Ministério da Indústria e Comércio. Já ao lado de pastores, fiéis e parlamentares da bancada evangélica, Bolsonaro criticou declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e afirmou que o povo está mais inteligente. Com a liberdade que nós temos, em especial das mídias sociais, que tanto incomodam alguns supremáveis, nós conseguimos a nossa liberdade. Nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil. Assim como em Minas Gerais, como vimos ontem, o presidente foi recebido por milhares de pessoas nas ruas de Goiânia nesta sexta-feira. Bolsonaro cumprimentou os presentes e participou da já tradicional motociata organizada por seus apoiadores. José Maria Trindade. E olha, é um descasamento, um abismo entre o que as pesquisas apontam e o apoio que o presidente Jair Bolsonaro demonstra em todo lugar que ele vai. Esse tipo de aplauso, esse tipo de manifestação, ela não é só em eventos avisados, mesmo quando o presidente aparece sem avisar, ele dá o que se chama de incertas, vai ali e tal e sempre aparece. E o que mais me impressiona, e em alguns momentos eu acompanho o presidente Jair Bolsonaro, como acompanhei vários ex-presidentes da República, é quando ele passa pelos corredores do poder. São pessoas acostumadas a lidar com presidentes da República, ministros e tal, e eles largam o trabalho e vão esperar a passagem do presidente, geralmente pelo Congresso ou mesmo nos ministérios onde o presidente vai. É uma demonstração espontânea e clara. Sobre o conteúdo da mensagem do Roscoe, que é o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, uma entidade antiga, uma entidade cheia de experiência e sempre ocupada por notáveis de um parque industrial muito importante, que é o Parque Industrial de Minas Gerais, né? O presidente Jair Bolsonaro está entendendo que esse nome ministério, ele é muito importante para o setor, mas na prática o presidente estava correto quando reduziu o número de ministérios, inicialmente para 22, hoje 23 ministérios aqui na esplanada dos ministérios. É que havia uma corrida demagógica em criar ministério para tudo e chegamos a 49 ministérios. E são cabedes de emprego, é preciso cuidar para que o Estado não enche, o Estado não fica cheio. Eu me lembro de um ex-governador daqui do Distrito Federal que estabeleceu um critério muito importante. Os secretários foram proibidos de terem mesas e gavetas. Então, toda secretaria não tinha gaveta, tinha uma mesa. E aí o secretário ou resolvia absolutamente tudo, todos os dias, ou ele tinha que levar para casa o projeto, o processo, né? Não podia deixar em cima da mesa na secretaria aberta, não tinha chave. E mais, ele fez decretar no Diário Oficial a proibição do gerúndio. Foi significativo. O que é? Fazendo. Não, faz, né? E isso funcionou muito bem.
Então, o presidente Jair Bolsonaro deu esse choque, reduziu o número de ministérios e agora ele começa a entender os processos como vão. Por mim, seriam todas secretarias nacionais e todas usariam os funcionários à disposição. São muitos, é só definir ali a prioridade de cada um e pronto. A automatização, a informatização reduz o número de trabalhadores, isso é natural, né? Um advogado por sessão hoje faz muito mais do que um grupo de advogados antigamente, usando hoje a internet e as ferramentas à disposição, né? Softwares hoje fazem, inclusive, julgamento. Já existem algumas varas com essa experiência da inteligência artificial. Então, é uma modernização, é um processo, não é um recuo. Então, a criação de um ministério ou uma secretaria da indústria e do comércio, como antigamente o MIC, né? E funciona porque dá ao setor uma agilidade própria e assim por diante. Mas o que mostra mesmo é esta relação direta de um presidente da República, de um candidato à reeleição, com as pessoas que decidem, com as pessoas que vão lá, vestem a melhor roupa, como está na Bíblia, e um sinal de respeito, né, todos de terno, exatamente para ouvir o presidente, por que não dar sugestão, inclusive uma sugestão que foi aceita. Então, é essa a diferença e é esse mistério, né? O que dizem as pesquisas não significa o que a gente vê no dia a dia. Como eu não brigo com pesquisa, eu te falo uma coisa muito importante. Entre o agora, a fotografia dessa pesquisa que vai atrás dos que não estão se expressando, né? Entre o agora e o voto na urna, tem uma pecinha que se chama campanha eleitoral. Ana Paula Henkel. Vitor, vou começar também pela fala aí do presidente, citando a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio. Eu também fico um pouco reticente em relação à criação de mais um ministério. Eu festejei quando houve aí a extinção do famigerado Ministério do Esporte. Muita gente, inclusive, achou que eu iria reclamar. Não, mas é um absurdo. Não, tem que cortar mesmo. As soluções para o esporte no Brasil, e eu acredito que para outros caminhos também, é uma solução como existe aqui nos Estados Unidos dentro de um federalismo. A solução está perto do povo, nos municípios, nos estados, e não num poder muito concentrado num estado muito grande, onipotente, onipresente, longe da força da ação em si, da ação diária ali, da civilidade do cidadão. Então, o Zé, ele foi aí no cerne da questão. É preciso cuidado na recriação de mais um ministério. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, Vitor, a população é uma população hoje de mais ou menos 330 milhões de habitantes, e são 15 pastas lá em Washington. São apenas 15 pastas, inclusive a vice-presidência é considerada uma dessas pastas. E por que esse rol aí de ministérios enxuto? Porque muitas decisões elas ficam a cargo de governadores, de prefeitos nos seus condados, onde, como eu mencionei, a ação do cidadão ela é mais direta, ela é mais concreta, ela não tem tantos degraus ou para cima ou para baixo para que soluções sejam apresentadas e efetivadas aos reais problemas do cidadão. E sobre o presidente dizer que, ele criticando aí também o ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que hoje criticar os atos do ministro Alexandre de Moraes não é um direito, é um dever, né? É um dever à nossa Constituição, é um dever à nossa democracia, é um dever ao futuro da nação que não pode ficar nas mãos aí de tiranos do judiciário que rasgam a nossa Carta Magna de uma maneira assim irresponsável, como se não houvesse amanhã. A liberdade que o presidente tanto fala, né, do povo, de discutir as questões que o povo quer decidir, seja tratamentos, lockdown, urnas eletrônicas, essa liberdade precisa ser preservada sim e estará nas cédulas em outubro desse ano,
exatamente porque nós precisamos conversar, questionar e cobrar essas atitudes de alguns iluministros aí que vestem, né, a toga ali preta e acham que são donos do Brasil. Não são.